tema da nossa aula é um olhar sobre a população indígena atendida no subsistema de saúde indígena. Vamos lá. Lá no tópico 1 fala o seguinte, né? Quantos são, né? Se a gente for mesmo levar a ponta, né, certinho, ainda existe, né, tribos indígenas que ainda estão sendo descobertas aí, né? Existe a floresta amazônica imensa, é uma imensidão, então não se tem uma exatidão de quantos são, né, verdadeiramente, mas nós vamos focar aqui no nosso estado, né? Estima-se que existe hoje no mundo menos de 5.000 povos indígenas, né? Somando mais de 370 milhões de pessoas. Então, estima-se, né? É estimado, não é um valor certo, absoluto. Então, existe 350 milhões de pessoas. É muita gente, né? Essa população, ela é uma população diferenciada, que precisa de cuidados, né? Diferentes, tem as suas particularidades. Então, os profissionais de saúde, eles têm que estar antenados em relação a esses cuidados, né? No Brasil, até meados dos anos de 1970, acreditava-se que o desaparecimento dos povos indígenas seria inevitável, né? Infelizmente, né, ainda, né, existe muitas tribos indígenas, muitas comunidades indígenas que estão sendo extintas, né, por conta do contato que esse indígena tem diretamente com os brancos. E aí, nós, brancos, levamos as doenças que eles não têm o contato. Por quê? Somos a população dita branca, né, imunizada com várias vacinas em relação a alguns tipos de doença. A população indígena, quando ela é separada, né, nova, ainda é descoberta, ela não tem imunização para gripe, por exemplo, né? Quando se descobriu, muitos indígenas morreram de gripe, morreram de diarreia. Por quê? Porque os brancos chegaram e trouxeram, né, N doenças para eles. Nos anos de 1980, né, verificou-se uma tendência de reversão, né, da curva demográfica e desde então a população indígena no país tem crescido de forma constante, indicando uma retomada demográfica por parte da maioria desses povos, embora, né, povos específicos tenham diminuído demograficamente e alguns estejam até ameaçados de extinção, né? Hoje, infelizmente, existem muitos indígenas que sofrem, né, por conta do garimpo, né, os garimpos ilegais, por conta do contato, né, com o branco, as doenças que são levadas, né, que eles são expostos e eles não têm imunidade para isso. E aí algumas tribos ou a população indígena acaba sendo afetada de uma forma muito trágica, né? Morrem muito indígenas por conta de doenças que facilmente seriam tratadas se eles tivessem, né, sido imunizados e se eles tivessem uma alimentação melhor, né? Se eles tivessem uma imunidade boa, né? Que seria o ideal. Na listagem de povos indígenas no Brasil, elaborada pela ISA, 7 deles têm a população entre 5 e 40 indivíduos. Dos 256 dos povos listados pelo ISA, 48 têm parte de sua população, né, que são resididos em outro país, quando a informação, né, as informações demográficas a respeito, né, essas parcelas são contabilizadas e representadas separadamente, segundo a fonte da informação e não contam a estimativa global para o Brasil. Então, a estimativa ela é bem diferenciada de cada país, cada população fica bem diferente. Segundo o censo, né, do IBGE, de 2010,
os mais de 305 povos indígenas somam o quê? 896 mil pessoas, né? Média, quase 897, né? Pessoas. Destes, né? 324 mil vivem em cidades, na cidade, né? Aqui dentro do nosso estado, né? A população, metade da população é indígena, né? Porque existem muitos indígenas, né? Então, aqui, se você for fazer a contagem antes da imigração, existiam muito mais indígenas do que aqueles não indígenas, né? E 574 mil em áreas rurais, o que corresponde a aproximadamente 0,47% da população total do país. Também foram identificados 505 terras, né? 505 terras indígenas, cujo processo de identificação teve a parceria da Fundação Nacional do Índio, que é quem? A FUNASA, né? Ou, desculpa, a FUNAI, no aperfeiçoamento da cartografia. Então, existe 505 terras indígenas. É muita terra ainda, né? Infelizmente, aqui dentro do estado de Roraima, né, teve até um processo, né, meio que turbulento em relação às más terras que foram passadas, né, para os indígenas, que era deles legalmente, e aí teve, né, problemas em relação a isso, mas lembrando que antes da gente chegar, eles já estavam aqui. Então, se for pela lógica de direito, né, eles estão mais do que com direito. Essas terras representam 12,5% do território brasileiro, né? E em hectares dá 106,7 milhões de hectares. É muita terra, né? Onde residem 517,4 mil indígenas, que no total dá um percentual de 57,7% do total. Apenas 6 terras tinham mais de 10 mil indígenas, né? Se você for pensar, né, na diferença de cultura, na diferença de moradia, né, na diferença de higienização, eles ainda estão sobrevivendo dentro de todo esse contexto, né, de todas as doenças que estão aparecendo, dentro de todas as modificações que eles sofrem também, né, por conta da globalização. Ainda, né, existe tribos indígenas que são bem mesmo, né, tem mesmo a cultura deles bem impregnada ainda, mas já existe muitas comunidades indígenas que já são bem atualizadas, né, eles já conseguem ter o contato, tem o WhatsApp, né, tem muitos indígenas que estudam, são formados, e isso é muito bom, né, porque todo mundo tem o direito de receber, né, tudo aquilo que se pode ter de melhor, né? Então, eles também, graças a Deus, eles têm esse tipo de visão, né? Para eles saberem diferenciar os direitos, os não direitos. E, graças a Deus, existe bastante indígenas que são bem esforçados, eles procuram, né, ter uma melhoria de conhecimento, até mesmo focado para ajudar as comunidades indígenas, né? E aí essas 3 terras, né, tinham em média 10 mil indígenas, 107 tinham entre mais de 1.000 e 10 mil, né, 291 tinham entre mais de 100 mil e 1.000, em 83 residiam até 100 indígenas. Então era uma média mais ou menos, né, de acordo com a quantidade de indígenas que tinham lá, era uma boa média em relação ao tamanho. A terra com maior população indígena é a Yanomami, né? Esses indígenas, eles são eles estão bem dentro da cultura ainda, né? Eles ainda preservam, né, todos os costumes, todas as crenças, né? Eles vivem verdadeiramente, né, em comunidade, interagindo só entre eles procuram preservar, né, essa cultura deles constantemente, para eles não perderem, né, tudo aquilo que foi
conseguido com o passar do tempo, né? Os Yanomamis, eles ficam lá no estado do Amazonas e em Roraima também, com 25,7 mil indígenas, né? Então, ainda existe muito, né? É um dos maiores, né? A terra maior é do Yanomami.